Bom dia, gente bonita! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia com o professor Júlio Botelho. Hoje, na parceria aqui com a nossa intérprete Ione, vamos apresentar aí um conteúdo bem voltado para o conhecimento das águas, no nosso planeta, onde a gente vai ter o nosso tema da aula 28, redes de drenagem e bacias hidrográficas. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia com o professor Júlio Botelho. Bom, iniciando o nosso tema, a gente vai começar a falar especificamente hoje dos rios, O que são rios? São as correntes de águas, continentais, tá? Que elas vão sempre drenar, escorrer, escoar, ou para um mar, ou para um outro rio, ou para um lago. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é compreender um pouco mais a dinâmica dos rios. Como é que funciona todo esse movimento e que importância tem os rios para as relações da sociedade, da humanidade nos dias de hoje? A gente já viu numa primeira aula um pouco sobre o ciclo da água e a distribuição da água no planeta. E a gente percebeu que aquela água que o ser humano utiliza em geral no seu dia a dia, ele corresponde a apenas 0,03% de toda a água do planeta, que são as águas dos rios, Então, hoje a gente vai compreender melhor os elementos do rio e como funciona as suas redes de drenagem. Então, voltando para o nosso slide, observem lá, nesta figura, que eu tenho aqui todos os elementos que um rio tem que ter. Observe, a parte mais acima, que é a parte onde estão as montanhas, que a gente chama a região montante do rio, é onde eu vou ter, em geral, as nascentes. Já a parte lá embaixo, a parte mais baixa do relevo, onde a água vai escorrer, eu vou chamar de jusante, tá? Então, montante é a parte mais alta, jusante é a parte mais baixa. As águas do rio, em geral, correm de montante a jusante, Bom, em montante eu tenho as nascentes. As nascentes dos rios, elas podem ser de três tipos. Na verdade, os regimes dos rios podem ser de três tipos. Um é com o próprio acúmulo da água da chuva, A região onde chove vai ter o escoamento e formam as nascentes, onde vai ter ali os divisores de água, que são as partes mais altas do relevo. Então, vai receber aquela água da chuva, a água vai escoar e ali vai formar rios, em gerais intermitentes, porque depende diretamente da queda d'água. Parte desta água da chuva também filtra, e vai formar lá embaixo os lençóis freáticos. Esses lençóis em regiões mais baixas, eles vão aflorar, o que a gente chama hoje de olho d'água, dando origem também a nascentes de rio. Esses, em gerais, são rios intermitentes, são aqueles rios que nunca secam, aqueles rios que nunca secam, Então, são rios constantes. E por fim, a gente vai ter o regime nival, que é aquele onde as regiões mais altas, acima de 2.000 metros de altura, a gente vai ter ali geleiras que nas estações mais quentes vão derreter e aí essa água também vai dar origem a rios. Hoje o Brasil ele apresenta os três regimes de rio. Nós temos rios de origem pluviométrica, da chuva, Nós temos rios de regime da criptorreica, que é justamente aquele das águas subterrâneas, dos olhos d'água, e também temos rios de regime nival. Não temos montanhas congeladas no Brasil, mas as montanhas da Cordilheira dos Andes, passando no Peru, Equador, Colômbia, aquelas montanhas ali, principalmente a do Peru, vai provocar degelo e esse degelo vai dar origem a um dos principais rios do Brasil, que é o Rio Amazonas. Ele vem do Peru como Solimões, vai encontrar o Negro em Manaus e ali vai formar o Rio Amazonas. Então, toda essa água que envolve o movimento de rio vai dar origem às redes e às bacias hidrográficas que são de suma importância para a nossa existência e para a nossa relação social. O curso do rio, voltando lá na figura, o curso do rio é justamente este caminho que ele faz de montante a jusante. Então, ele é dividido geralmente em curso alto, que é na parte mais alta, montante, curso médio e curso baixo, tá? Esse rio ele vai desaguar numa foz. A foz é justamente onde o rio deságua, onde ele termina. Ela pode ser, em geral, ou em forma de delta, quando ela forma um leque aluvional, um leque de sedimentos, ou ela também pode ser em forma de estuário, quando eu tenho uma
uma invasão, uma transcendência do mar em relação ao rio, né? Então são formas diferentes. Afluentes são aqueles rios que vão desaguar no rio principal, né, como está na figura, e os subafluentes são aqueles que desaguam nos afluentes. Todos esses rios, né, afluentes, subafluentes e o rio principal, formam uma rede hidrográfica, tá? E por fim, a drenagem, que é justamente este movimento de escoamento da água dos rios. A água do rio nunca está parada, né? Ela sempre está em movimento, em escoamento. Então, este movimento da água, de montante a jusante, é o que a gente vai chamar de drenagem do rio. Esta drenagem, ela é dividida em 4 tipos. São elas: a drenagem exorreica, endorreica, arreica e criptorreica. Nossa, Júlio, cada nome complicado. Mas é tranquilo. Perceba comigo, exorreica vem de externo. É aquela que vai desaguar do lado de fora do continente, externo. Ou seja, a drenagem exorreica é aquela em que a água do rio vai desaguar diretamente no mar. A grande maioria dos rios são de drenagem exorreica, dos rios principais, são aqueles que vão desaguar no mar. A endorreica vem de endo, interno. Então, a endorreica é aquela em que a água do rio vai desaguar em outro rio ou em um lago. Um lago, você sabe que é ali uma condição de água parada, né? Você não vai ter a drenagem nem o escoamento, né? São regiões preenchidas por água parada. Então, a drenagem endorreica é aquela que a água do rio vai desaguar em outro rio ou em um lago. E a gente ainda tem 2 tipos diferentes, que é a arreica e a criptorreica. A arreica, a de negação, ele desaparece a drenagem. São aqueles rios de regiões mais secas em geral, né? A gente tem bastante no interior de Pernambuco, né? Os rios sertanejos, que no período mais seco eles vão simplesmente ser evaporados. Então eles vão escoar, mas a intensidade do calor é tão grande e a quantidade de chuva tão pequena que esses rios vão evaporar. Esses rios que são evaporados, eles obtêm a drenagem arreica. E por fim, a criptorreica é aquele rio que ele vai ter uma nascente lá em montante, né? Mas à medida que ele vai indo a jusante, ele vai encontrar regiões tão baixas que ele vai infiltrar. Então ele nem vai para o mar, nem vai para outro rio, nem é evaporado. Ele volta a infiltrar em bacias sedimentares, né? em regiões de solos mais desagregados, né? Onde os sedimentos são mais separados, e aí ele tende a infiltrar, formando lá cavernas, né, ou grutas e outras formas, né, de relevo que acontecem devido à infiltração da água. Então são 4 tipos de drenagem principais dos rios. Repetindo, a exorreica, a endorreica, a arreica e a criptorreica, ok? Memoriza essas 4. Exoexterna, mar. Endointerna, rio, lago. Ele desaparece, né, evaporado, e a criptorreica é aquela que infiltra. Compreendemos, então, os 4 tipos de drenagem de um rio, né? Bom, que importância tem conhecer as drenagens do rio? Geralmente, a exploração do rio, seja no sentido de navegação, seja no sentido de produção hidrelétrica, ou mesmo da pesca, ou da irrigação, vai depender do tipo de drenagem. Já pensou, tu vai produzir lá não sei quantos hectares de plantio de alguma cultura, que depende da irrigação do rio, só que o teu rio tem uma drenagem arreica. Se tu não levar em consideração que o teu rio vai secar, que ele é um rio intermitente, então o que acontece? Você vai gerar uma cultura que vai depender de uma água que provavelmente não vai ter. Então é importante a gente conhecer as drenagens dos rios para que a gente possa, né, saber que tipo de atividade, que tipo de cultura eu posso desenvolver dependente daquela água dos rios, né? O nosso Nordeste, em específico, tem muitos rios famosos, como o Velho Chico, né, o Rio São Francisco. E o nosso Recife, especificamente, é uma cidade banhada por 8 rios, né? Os famosos Bibiribe, Capibaribe, que são rios perenes. E aí a importância da preservação e do conhecimento da drenagem para que a gente possa desenvolver as melhores atividades, dependendo ou não daquela água, daquele rio, ok?
Bom, dando continuidade, vamos falar agora das bacias hidrográficas. Observem nesta figura. A bacia hidrográfica é toda aquela área, né, todo aquele terreno, todo aquele território que sofre influência direto do rio principal ou de toda a sua rede, porque a rede é o rio principal formado junto com os afluentes e os subafluentes. Então, toda essa área, todo esse território que recebe influência direta ou indiretamente daquela drenagem, daquela rede de rios, essa região é chamada de bacia hidrográfica. Tá? As bacias hidrográficas existem legislação para o seu uso e seu consumo, mas são de grande importância. Por exemplo, a gente tem aqui em Pernambuco o polo fruticulteiro, né, do Sertão do São Francisco. Então, veja, em pleno sertão, interior ali, Petrolina vai ser uma produtora de uva, de manga, de frutas tropicais em pleno sertão. Quando a gente pensa sertão, associa logo a caatinga, aos cactos, a seca. E eu tenho ali cidades ao redor de Petrolina, né, que são banhadas pelo Rio São Francisco e que ali eu vou ter um sistema de irrigação e de uma produção de agricultura intensiva que vai dar ali frutos e culturas que a gente não esperava para aquela região, né? E por que isso acontece? Porque o Rio São Francisco e sua drenagem e sua rede vai interferir na umidade do ar, vai interferir no processo de irrigação daquela região, o que vai provocar justamente esse desenvolvimento local. Isso se deve, sobretudo, ao conhecimento e à propriedade da bacia hidrográfica. Eu trago aqui um texto, né, explicando o que é a bacia hidrográfica. Vamos ler. Constitui-se no conjunto de terras delimitadas pelos divisores de água e drenadas por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. Então, é um conjunto de terra, perceba. A rede é o rio principal com seus afluentes e subafluentes. Porém, esse rio está contido numa área, né, numa delimitação de terra. Essa delimitação que sofre influência direta ou indireta do rio e de sua rede, né, formam as bacias hidrográficas. Ok? Tranquilo até aí? Show de bola. Veja que nessa figura eu estou falando de divisor de água. Para quem ainda não compreende o que é divisor de água, você tem que imaginar aquela parte do relevo mais alto. Quando a água da chuva bate, ela tende a cair. E geralmente ela cai ou para um lado ou para o outro daquele relevo mais alto. Como ela vai cair para um lado ou para o outro, ela vai formar rio para os dois lados. E ali é o que a gente chama de divisor de águas. Então, o divisor de águas sempre está na montante do rio, né? Na região montante do rio, na parte mais elevada. Esses divisores é onde a gente vai encontrar as nascentes, né? O curso vai ser todo aquele percurso que ele faz da nascente à foz, e a foz é onde ele deságua. Por esta figura, eu te pergunto, que tipo de drenagem a gente tem? Perceba, o rio principal ele está desaguando no mar. Então, aí eu vou ter uma drenagem... Boa, responde essa. Boa, acertou quem falou? Exorreica, né? É a drenagem que vai desaguar no mar. Agora veja que eu tenho um afluente aí, né? Este afluente é um rio que está vindo lá dos divisores de água também, a montante. E esse rio afluente ele vai desaguar no rio principal. Então aí eu vou ter uma drenagem endorreica. Ambos os rios e toda a sua rede é importante, seja lá para a agricultura, para o consumo direto da água, para a pesca ou para a navegação, né? O rio ele tem várias funções e importâncias para as relações da sociedade. Em geral, as grandes civilizações, as civilizações do mundo em geral, elas tendem a ser construídas próximo da água, porque a água é algo que a gente depende diretamente. O Recife não foi construído em meio a 8 rios por um acaso, né? O fato dele estar localizado entre rios é que deu origem à cidade, principalmente num período em que eu estava aqui na época do descobrimento, né? Era um período em que tudo ainda era cheio de vegetação, eu não tinha estradas, eu não tinha como circular nas cidades se não fosse pelos rios. Então, o que me levava a grandes distâncias, em geral, eram os rios, né? Então, os rios... eles eram meios de transporte naquele tempo. Então, como construir lugares onde eu posso me deslocar mais,
sempre regiões próximas de rio. Então você vai ver que culturalmente, no Brasil principalmente, toda grande cidade ela está diretamente ligada a um rio, seja o Recife, ao Capibaribe, ao Bibiribe, seja João Pessoa, ao Rio Paraíba, né? Seja o próprio São Paulo, ao Rio Tietê. Então, toda grande cidade ela está vinculada diretamente aos rios, o que é bom para a nossa sobrevivência, mas o que também pode ser mal para o rio, porque o ser humano, em suas atividades em gerais, tende a degradar e poluir também o mesmo rio o qual a gente depende, né? Bom, dando continuidade, vamos falar então agora das bacias hidrográficas em geral, tá? As bacias hidrográficas é onde eu vou ter localizado as principais quantidades de água para o consumo humano. E aí eu trago para vocês agora um mapa onde mostra as maiores bacias hidrográficas do mundo. E aí eu faço um detalhe geopolítico, porque a água ela passa a ser uma riqueza que é essencial e necessária para a existência e sobrevivência humana, né? E aquele país que contém água, ele tem facilidade para o desenvolvimento. Analisando esse gráfico, você que sabe aí onde é que fica a Europa, observa lá que eu tenho só pequenas bacias hidrográficas. A maior que eu tenho ali, que é aquela número 25, né? Aquela bacia ali é insuficiente para banhar uma das regiões mais populosas, né, mais povoadas, digamos assim, do planeta. Então, a Europa é uma região que tem escassez de água, perceba, né? Interessante, porque é um dos lugares mais desenvolvidos do planeta. A África, a gente tem uma falsa sensação, por causa do deserto do Saara, de que a África toda é seca. Mas percebe a quantidade de água que eu tenho na África, né? Eu tenho ali a bacia, a região ali banhada, principalmente a região do Congo, né? Banhada com bastante água, que dá grandes bacias. A Rússia também, ó, perceba a quantidade de grandes bacias hidrográficas que eu tenho ao longo da extensão da Rússia. Estados Unidos, Canadá. Mas, gente, em termos de volume de água, nenhum país do mundo tem tanta água quanto o Brasil. Engraçado a gente falar isso, porque o nosso país é o país do mundo que tem a maior quantidade de água do mundo. Hoje, a riqueza do mundo ainda é o petróleo. Os países que têm petróleo são os países que têm a maior possibilidade de produção, de desenvolvimento de riqueza, né? Pelo menos deveria ser assim. E em pouco tempo, a água vai ser um recurso tão escasso, né, principalmente a água potável, que poucos países terão. E por incrível que pareça, apesar do mau cuidado que a gente tem com o ambiente no Brasil, pela a imensa quantidade de água que nós temos, o Brasil será um dos poucos países que terá ainda água potável na natureza. Então o que acontece? O Brasil tem uma riqueza na mão, o que é bom e o que é ruim, porque uma grande riqueza gera uma grande responsabilidade. E uma grande riqueza também gera o olho grande dos outros. Eu falei para vocês hoje que o petróleo é a riqueza do mundo, mas se você parar para analisar os maiores produtores de petróleo, né, Arábia Saudita, Iraque, Irã, né, e você vai perceber que a grande maioria desses países vivem grandes conflitos que não param, não cessam. Então ter a riqueza também traz a confusão. E o Brasil precisa tomar cuidado com este recurso porque é algo diferenciado. Agora veja que interessante a contradição do nosso país. Eu te falo que a gente vive num país que tem a maior quantidade de água do mundo e a gente está vivendo agora a crise hídrica. Como assim crise hídrica? A conta de energia aumentou de novo essa semana, né? E continua a aumentar e continuará a aumentar. Por quê? Porque a nossa fonte de energia depende dos rios. Aí os nossos rios estão secando. Como assim secando? Os rios onde eu tenho uma região que tem a maior quantidade de água do mundo. Não é a água que falta, não é a chuva que não está acontecendo, talvez é o gerenciamento, né, a administração dessa água que não está sendo feita de uma maneira correta, de uma maneira adequada, a realmente considerar a sustentabilidade e o desenvolvimento do nosso país. Tá? Então, a gestão histórica política do Brasil não contribui ainda para um bom desenvolvimento. É claro que há exceções, né? Claro que eu estou falando em termos genéricos, em termos gerais. Mas é incrível você pensar num país que tem a maior quantidade de água do mundo, pessoas tendo problema por falta d'água. O saneamento básico não chegou para todo mundo. O sertão nordestino, a gente ainda está falando de transposição de rio, porque a gente ainda não tem água para atender a demanda do sertão nordestino. Então, você falar de seca, você falar dessa escassez num país como o Brasil, é inacreditável. É inacreditável. Bom, o Brasil é banhado por pelo menos 12 bacias hidrográficas. Observe essa figura, tá?
Cada desenho desse pintadinho aí, cada região dessa é uma bacia hidrográfica brasileira. Nós teremos uma aula posterior na qual a gente vai detalhar o que é que tem de importante em cada bacia. Hoje eu vou dar um grande passeio, porque meu tempo é curto, tá? Vou só mostrar algumas imagens e trazer algumas ideias gerais de cada bacia dessa. Olha, observe que dentro dessas bacias tem as principais. Por exemplo, aqui a bacia amazônica, né, na região amazônica, ali de verde, a bacia do Paraná, a do Paraguai, a do Uruguai, que é tudo junto ali do Paraná, que forma a bacia platina. Acima do Paraná, em azul claro, eu tenho a Tocantins-Araguaia. E no nosso Nordeste, aí eu destaco a bacia do São Francisco e a bacia do Parnaíba. Vamos dar um passeio nas principais. Começar pela bacia amazônica, a maior do mundo e a maior em volume de água do mundo. Ainda uma das mais preservadas, né? Tem origem em regime nival e devido à grande quantidade de chuva que acontece na linha do Equador, sobretudo em virtude da zona convergência intertropical. Bom, a bacia amazônica, ela se destaca pelo encontro de dois rios, né? O Rio Negro e o Rio Solimões, que vão se encontrar ali na cidade de Manaus e dá origem dos principais rios do Brasil, que é o Rio Amazonas, né? Interessante também uma coisa que está na moda foi a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, que gerou um conflito muito grande do governo federal com os indígenas, porque está sendo construída em área, né, que pertence aos indígenas, em área de reserva indígena. E aí o que acontece? A relação, né, a questão política mesmo que envolve a construir ou não construir, né, e foi toda uma polêmica por trás da usina de Belo Monte. Então é bom a gente guardar um tempinho para compreender isso, porque costuma cair nas provas, tá? Essa relação que teve governo e indígenas na construção da usina de Belo Monte. Outro destaque na bacia amazônica é a questão da pororoca, muito famosa, né? É uma onda que acontece dentro do rio. Essa onda se dá devido à variação de maré, que lá na região norte é muito grande, chega a ter até 10 metros de variação. Então, em lua cheia ou lua nova, a maré ela vem em maior altura e tende a invadir o rio, né? Nessa maré cheia, que a gente chama de maré, né, de sigísia. Isso, perfeito. A maré é mais alta em lua cheia e lua nova. Então, quando ela adentra o rio, ela forma essa onda famosa chamada pororoca, típica da bacia amazônica. A bacia do Paraná, tá, é a segunda maior em quantidade de água do Brasil. A bacia do Paraná banha ali a região sudeste e sul, né? A bacia do Paraná é a de maior potencial hidrelétrico, onde a gente vai encontrar a usina de Itaipu, que é a que mais gera energia para todo o Brasil. A bacia do Paraná é onde eu tenho a famosa Foz do Iguaçu, né? Também para turismo. E na bacia do Paraná eu vou formar também a bacia platina, quando eu junto com Paraguai e Uruguai ali, os rios Paraguai e Uruguai, formando a bacia platina, tá? Essa bacia platina também é famosa por ela ser fundamental para o Mercosul, devido à quantidade, né, de transporte fluvial que eu posso ter para levar grãos, né, dentro dos rios. Inclusive, estamos vivendo um período de grande crise nesse tipo de transporte, mas é de fundamental importância o investimento nessa área. Bacia do Tocantins-Araguaia, ela é a segunda maior em produção de energia, tá? Ela é formada pelos rios Tocantins e o rio Araguaia, que vai banhar ali toda a região centro-oeste até o norte do país. Nós temos na Tocantins-Araguaia a usina hidrelétrica de Tucuruí, que é a segunda mais forte, né, em produção de energia do Brasil, né? Bom, a bacia do São Francisco, formada pelo rio São Francisco, o nosso velho Chico, né, famosíssima. Também é o potencial hidrelétrico do Nordeste, sobretudo comandado pela Chesf, né? Ela acontece na bacia do São Francisco, é a principal fornecedora de energia elétrica para o Nordeste. E para finalizar a nossa aula, a gente tem aí a ideia da transposição do Rio São Francisco, que é juntar o rio a outros rios do Nordeste para trazer mais água, sobretudo para o sertão. Minha gente, essa foi a minha aula de hoje, tá? Eu agradeço a todos, desejo assim que a gente se encontre o mais rápido possível. Até logo e tchau!